Aqui nessa tribuna, já há alguns dias, a gente tem falado do mesmo assunto, porque tem preocupado a todos nós, que é a segurança nas escolas. A gente falou aqui da maior presença das forças de segurança pública nas instituições de ensino, a gente falou de um trabalho mais incisivo da inteligência, que inclusive é capaz de barrar os ataques para monitorar essas ameaças. A gente falou da importância de cuidar da saúde mental dos alunos, dos professores, e a gente falou, inclusive, de repensar as instalações, né, do ambiente escolar. Esse problema é grave, é urgente e é complexo. É importante a gente lembrar, inclusive, que não existem soluções simples para problemas complexos. E todas essas ideias que estão sendo trazidas aqui são importantes e podem contribuir, de alguma forma, para esse debate que é muito urgente e para esse processo de pensar em soluções. Mas ontem eu estava aqui como presidente da sessão e eu ouvi uma coisa que não contribui para esse debate e que ataca um grupo da nossa população que não é criminoso, na verdade, em geral, é vítima. Um dos colegas, eu não vou citar o nome porque a minha ideia é atacar a fala e não a pessoa. Um dos nossos colegas, quando estava comentando o caso brutal que aconteceu em Blumenau, disse o seguinte, abre aspas, esse cara da machadinha, ele não é problema social. Ele matou 4 crianças porque ele é inimputável. Ele é um débil mental. Ele é um louco. Fecha aspas. Essa fala é muito perigosa. Débil mental, retardado, mongol e outros adjetivos pejorativos desse tipo foram usados por muitos anos para se referir a pessoas com deficiência intelectual. Esse é o termo correto. Pessoas como meu filho, Theo, de quase 15 anos. Inclusive, o Theo, deputado Gianazzi, se houver um ataque na escola dele, ele vai ser o primeiro que vai ser vitimado, porque ele não sabe nem fugir. Ele não sabe nem identificar uma ameaça. Se ele estiver desacompanhado, inclusive, que é a realidade da maioria das crianças e adolescentes nas escolas desse país, adolescentes e crianças com deficiência, aí é que as chances dele são mínimas mesmo. O ataque que a gente teve na Bahia no final do ano passado, em setembro, mostra isso. A principal atingida foi uma moça que era cadeirante. E eu trago aqui 2 estudos importantes, eu acho que a gente deve falar de números, né, para não ficar no achismo, então eu trouxe aqui alguns estudos. Tem um estudo do governo americano que nos dá 2 números bem importantes. De todos os episódios de violência, só cerca de 3% podem ser atribuídos a pessoas com algum transtorno psiquiátrico ou deficiência intelectual. Ao mesmo tempo, essas pessoas, deputada Paula, têm 10 vezes mais chances de serem vítimas de violência do que a população como um todo. O Departamento de Psiquiatria e Dependência Química de Nova Delhi também traz um dado parecido. A dificuldade que as pessoas com deficiência intelectual podem ter de organizar os seus pensamentos, de reagir a estímulos que são imprevistos e de discernir quando as situações são intensas, faz com que a capacidade que essas pessoas tenham de se proteger seja muito menor. É o que eu falei, o meu filho, muitas vezes, eu acho que ele não identificaria uma situação de perigo, portanto, ele nem fugiria. Nesse estudo lá de Nova Delhi, chegaram a números assustadores. Até 56% das pessoas com deficiência intelectual ou transtornos psiquiátricos já foram vítimas de violência. Então, colegas, com muito respeito, que eu estou aqui pedindo que a gente se atente às palavras que estão sendo usadas aqui na tribuna. A gente está sendo ouvido pelo Estado inteiro, às vezes até pelo país. E eu entendo que a intenção não é conscientemente atribuir violência às pessoas neurodivergentes ou com deficiência, ou ofender essas pessoas e as suas famílias. Mas essa linguagem, que muitas vezes a gente entende como uma linguagem do cotidiano, de uma conversa com amigos, ou que em espaços informais ela passa como inofensiva, ela é uma ferramenta de desumanização e de estigmatização contra quem normalmente é vítima de violência. É uma forma de fazer com que essas pessoas sejam vistas como aquele outro, o outro. Alguém que a gente deve temer, alguém que precisa ser separado, alguém que precisa ser excluído. É uma forma de esconder o fato real, que essas pessoas não são um perigo para nós, e sim que, via de regra, são elas as vítimas de exclusão e das maiores formas de violência. Muito obrigada.